Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Esse é o vídeo 11 de 17 da playlist Distribuição e Probabilidade usando o R-Commander, Distribuição Normal, segunda parte. Nesse vídeo, veremos como obter os quantis da distribuição normal, como construir um gráfico da distribuição normal a partir dos quantis e como obter uma amostra da distribuição normal. Eu recomendo você assistir o vídeo 1 da playlist, revisão sobre variáveis aleatórias, caso ainda não tenha visto. E recomendo fortemente, antes de assistir assistir ao vídeo 10 da playlist, que mostrou as características da distribuição normal. Então, a suposição básica é que você está lidando com uma variável contínua e que você acha que talvez seja razoável modelá-la usando a distribuição normal. Então, nesse vídeo nós vamos ver como obter os quantis da distribuição normal. O que é isso? O que são os quantis? Você vai fornecer uma probabilidade acumulada e o R-Commander vai obter o valor da variável mais próximo com algumas condições. Quando a variável aleatória é discreta, esse processo dá um resultado aproximado. Quando a variável aleatória é contínua, como o caso normal, ele dá o valor exato da variável correspondente à probabilidade acumulada. Então a gente vai ver como é que funciona isso. A gente vem aqui em distribuições contínuas, distribuição normal, e vamos pegar essa primeira opção aqui, quantis da normal. Então você tem aqui as várias opções disponíveis. Bem, probabilidades. Você vai colocar ali uma lista com qualquer valor, pode colocar uma lista com qualquer valor entre 0 e 1. Se você colocar valores fracionários, não se esqueça que o separador de decimais no R-Commander é o ponto, não é a vírgula, certo? Nos vídeos anteriores que nós fizemos de cálculo de probabilidade, tanto para variáveis aleatórias discretas quanto contínuas, a gente usou 3 valores. A gente usou 0,055%, 0,1% e 0,2%. Vamos continuar usando os dois. Bom, no vídeo 10 nós utilizamos uma normal com média 500, desvio padrão 100. Cauda inferior, o que significa isso? Significa que o R-Commander vai encontrar o valor da variável que define os 5% aqui, acumulado até o valor da variável. E cauda superior, ele vai apresentar os valores que estão acumulados acima daquele valor. No caso aqui, 5% para cima, 10%, 20%, certo? A probabilidade acima do valor, então, seja igual àquele valor, probabilidade fornecida ali. Muito bem, nós vamos fazer os dois, mas, primeiramente, vamos começar com a cauda inferior. Então, se a gente clicar OK aqui, a gente obtém os valores. Então, observe aqui o que nós temos. Para 5%, o R-Commander retorna o valor 335,5146. O que significa isso? Que até 335, nessa normal com média 500 e desvio padrão 10, estão 5% dos dados acumulados. Depois, até 371,8448 estão 10% dos dados. E até 415, você tem 20% dos dados acumulados para essa normal e com esse desvio padrão. Se você mudar a média do desvio padrão, esses valores obviamente vão mudar, mesmo mantendo as probabilidades. E a cauda superior? Vamos então clicar aqui e pedir os quantis agora para a cauda superior. Então o que acontece? Acima de 664,4854, nós temos 5% nessa normal com essa média, esse desvio padrão. Acima de 628,1552, nós temos 10% para essa média, esse desvio padrão, seguindo a normal. E acima de 584,1621, nós temos o 20%. Tá? Então você pode até colocar qualquer valor que te interessa aqui e obter os quantis. Por exemplo, isso é muito comum, você ter distribuição de notas num concurso vestibular que siga a distribuição normal. E aí você vê pela quantidade de inscritos e tudo mais, eu só tenho vaga para 2,5% nos inscritos. Então eu coloco, por exemplo, poderia colocar aqui, além dessas que eu coloquei, eu poderia colocar aqui, não era probabilidades, era quantis.
eu poderia colocar aqui também, ó, antes 0,025. E aí eu diria o seguinte, olha, a nota de corte seria essa aqui. Acima dessa nota eu tenho 2,5% dos candidatos. É a nota mínima que o candidato precisa para ser aprovado. Se as notas seguirem a distribuição normal com essa média e com esse desvio padrão aqui. Bem entendido, certo? Muito bem. Eu posso construir um gráfico para os quantis? Posso. A gente viu isso para o modelo para distribuição uniforme e para distribuição exponencial. É possível fazer isso também para a distribuição normal. A gente vem aqui no gráfico, vamos usar os nossos parâmetros 500 e 100, vamos usar o gráfico da função a densidade e a gente agora define os quantis. Aí o que acontece? Os quantis, você tem que definir as regiões com as probabilidades. Então, por exemplo, vamos supor que eu quisesse mostrar a região de 0 até 0,05, até 5%, e colocasse isso em cor vermelha, por exemplo. Certo? Então, se eu fizer esse gráfico, veja, eu tenho aqui o gráfico pronto e ele mostra para mim, ó, ele recupera o valor exato do quantil para 5%. Nós podemos fazer o procedimento para as outras probabilidades também. Reparem que é um procedimento mais fácil no caso das distribuições discretas, porque a gente obtém agora probabilidade acumulada, né, e o valor da variável exato associado à probabilidade acumulada. Nós não precisamos fazer aproximações. Podemos fazer a mesma coisa para a cauda superior? Podemos. Fazer um gráfico para a cauda superior. Como é que a gente pode fazer isso, pessoal? A gente pode fazer isso... Agora imagine que eu quisesse só a parte de cima. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar isso aqui para vocês entenderem. Se eu quisesse a parte de cima, eu faria então de 0,95 até 1. E vou colocar então essa parte aqui, né? Colocar em azul. Certo? Então eu posso especificar isso e a gente dá um OK aqui e ele obtém para nós os dois quantis. Ó, o que define os 5% menores aqui, 335,51, e os 5% maiores, 664,49. Certo? A cauda superior. Ele define os dois. As duas áreas têm que ser iguais, a distribuição é simétrica em relação à média. Se tem 5% aqui, 5% aqui, você vai obter esses dois quantis estão à mesma distância da média 500. Certo? Lembrando que esse gráfico, ele pode ser salvo, pode ser copiado, a gente recomenda sempre formato metafile com por menos espaços, porque cada novo gráfico que o R Commander faz, ele apaga os gráficos anteriores. Certo? Finalmente, a gente vai ver como é que a gente faz a amostragem da distribuição normal. Nesse vídeo, como no vídeo 3 para binomial, no 5 para Poisson, no 7 para uniforme, no 9 para exponencial, a gente vai retirar uma amostra aleatória com distribuição normal para uso posterior. Mas não temos nenhuma preocupação aqui com questões de inferência estatística. Só tirar, por exemplo, fazer uma análise exploratória. Então a gente vem aqui, pessoal, e vem distribuições contínuas, distribuição normal, amostragem da distribuição normal. Ó, essa outra opção aqui, a gente não vai mexer nela agora, é uma opção que aparece porque eu carreguei um plugin do R Commander, que é o HH, que dá essas fontes maiores aqui para vocês enxergarem melhores resultados, certo? Então, a gente não vai levar isso em consideração agora. Vamos só trabalhar com a amostragem da distribuição normal. Então, aqui, o nome do conjunto de dados nós podemos escolher, depois pode ser salvo, a gente vai mostrar isso depois. Vamos manter os mesmos padrões, média 500, desvio padrão 100. Agora, tamanho de amostra. O padrão é 1. Nós vamos trocar para 1000. A gente vai querer tirar 1000 casos, como fizemos nos vídeos 3, 5, 7 e 9. O número de observações. O padrão é 100, mas eu quero uma coluna só, como fizemos nos outros vídeos. Então, a gente quer apenas uma variável. Não vamos adicionar nada ao conjunto de dados, porque não temos interesse nesse momento, e a gente pede, então, para ele retirar a amostra. E se você quiser, pode ver os resultados aqui. Nós temos, então, as 1000 observações que seguem
no formato de uma distribuição normal padrão com média 500 e desvio padrão 100. Muito bem, vamos ver como é que ficou isso. Será que ficou com formato uma distribuição normal? Vamos dar uma olhada no histograma, certo? No histograma só tem uma variável quantitativa, que é a observação, certo? E a gente pode ver aqui o formato. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre análise exploratória de dados, tem uma outra playlist no meu canal que mostra como fazer análise exploratória de dados no R-Commander. Então, eu estou fazendo aqui bem rápido. Se vocês quiserem ver maiores detalhes, vejam na outra playlist lá. Opções. Eu agora tenho 3 opções aqui para a escala do eixo. Eu posso colocar a frequência, as percentagens ou densidades. Se eu escolher densidades, a escala do histograma ficará de tal maneira que a soma das áreas das barras será igual a 1. O que pode ser interessante para avaliar a aderência ao modelo teórico. Então, eu vou escolher isso aqui, certo? E agora vamos ver como é que fica o gráfico. Veja, nós temos aqui uma situação, né, o nosso histograma, com um valor, aparentemente, o valor central, a média, coincide com a mediana, existe uma certa simetria. Porém, tem algumas, não é exatamente aquela normal perfeita que você esperaria. Talvez porque eu só sorteei 1000 dados. Certo? Se eu fizer, por exemplo, repetir o procedimento, mas agora pedindo para ele gerar uma quantidade bem maior de dados, por exemplo, eu pedir para ele gerar 1 milhão de dados, colocar 3 zeros aqui em tamanho de amostra. Tá? Dependendo do computador, ele pede para sobrescrever, dependendo do computador, esse processo de amostragem pode levar mais ou menos tempo. Tá? Então, não necessariamente o tempo que está levando aqui no meu computador vai levar no computador de vocês. O de vocês pode ser mais rápido ou pode ser mais lento. Tá? Porque nós estamos pedindo para gerar 1 milhão de dados. Certo? Então, vamos ver agora quanto vai ser o resultado. Veja aqui. Ó. Nós temos aqui a base de dados, até 1 milhão de observações. Detalhe, eu não falei isso anteriormente, mas você pode pegar esse conjunto de dados ativo e salvá-lo. Existe uma outra playlist sobre modificações de arquivo de dados no R-Commander. Você também pode ver todos esses detalhes, todas essas opções aqui. Então vamos fazer o histograma agora de novo para ver o que acontece. Então a gente vem aqui, observações, vamos escolher densidade de novo e vamos ver o que acontece com o gráfico. Gente, observe agora a situação muito interessante. Olha que nós temos nesse histograma praticamente uma simetria perfeita. Por que isso acontece? Por causa da grande quantidade de dados. Então, o processo, eu queria que fosse uma normal com média 500 e desvio padrão 100. Olha aí, está praticamente o gráfico que foi construído com a distribuição teórica. Por que isso acontece? Com a grande massa de dados, 1 milhão de dados que eu pedi para ele gerar. Então, o gerador de números aleatórios do R-Commander é bastante confiável, você pode utilizar para suas necessidades. Por exemplo, eu quero gerar dados que sigam a normal para um determinado teste de um algoritmo, uma coisa assim. Você pode usar tranquilamente. Não esqueçam que esse gráfico pode ser salvo ou copiado como formato metafile. Se você não fizer isso, no próximo gráfico ele vai desaparecer. E todos os procedimentos que você faz nos menus do R-Commander ficam gravados aqui, todos eles, na janela R-Script. Você pode posteriormente salvar isso, né? Tem um arquivo de script para utilização posterior. Se você não se lembrar mais, você pode ir lá e rodar o arquivo de script de novo. Bom, era isso para esse vídeo. Apresente seus comentários e perguntas abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, certo? E até a próxima.